Shalom, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, bom culto, Deus nos abençoe nesta hora, Deus fale conosco, porque o nosso Deus é um Deus vivo, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor enviou a sua palavra, nos sarou, nos livrou da destruição, para que nós não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Ó Deus, o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, o Senhor levou as nossas doenças. Obrigado, Deus querido. Nós tememos ao Senhor, por isso estamos aqui. Nós nos apartamos do mal, por isso estamos aqui para te louvar, para te adorar, em espírito e em verdade. Recebe o louvor da tua igreja, a adoração do teu povo, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Um dia, Abraão partiu de Berseba, indo para Moriá. E ali, aquele velho amigo de Deus, o pai da fé, foi tremendamente provado por Deus. Cantemos ao nosso Deus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando um menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro pra ti Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro pra ti Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro pra si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O
velho Abrão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, irmão, a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, irmão, a vitória pra mim Deus proverá. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja, engrandecido seja. Obrigado, Deus, porque a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque nós pecamos constantemente contra o Senhor, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. A Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Então, Senhor, nós nos arrependemos amargamente, Senhor, por termos ofendido ao Senhor, por termos ferido a Tua santidade, o Teu coração. Sentimos a Tua presença, mesmo sendo nós indignos e pecadores. Cura-nos nessa hora, Senhor. Salva-nos, liberta-nos, perdoa-nos, lava-nos com hisopo, Senhor, e seremos mais alvos do que a neve. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Vocês, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Quando pelo vale da vida vem sobre mim o temporal, eu sinto a mão de Deus estendida. Então eu vou e não temo o mal. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Com meu rosto molhado em pranto, pois o mundo me faz chorar. Eu sinto o Espírito Santo junto a mim para me consolar. Eu sinto a
presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Pastora Ângela, por favor, venha nos conduzir em oração nesta hora. Amém, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra em Salmos 63. Amém? Este salmo é um salmo de Davi, quando ele estava passando uma provação no deserto, né? Então, esse salmo é uma lição para nós, né? Que estamos aqui na terra, sujeita a tantas coisas, né? E deserto, ele é um lugar de provações, né? Então, eu não sei qual deserto você está passando. Se é o deserto da solidão, do medo, do pecado, da depressão, da enfermidade. Mas o Senhor conhece o teu coração e Ele sabe de todas as coisas, amém? Amém. E nós vamos fazer desse salmo a nossa oração nesta manhã. Vamos orar todos juntos esse salmo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu tens sido, Senhor, o meu auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma pega-te a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida, para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser os pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, que por ele jura gloriar-se, pois tampará a boca dos que proferem mentira. Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta manhã, e declaramos que o Senhor é o nosso Deus forte, glória, Deus, em todas as situações, Senhor, que enfrentamos, Senhor, Tu és o nosso Deus forte, ó Deus, Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és aquele que nos ampara, que nos guia, Senhor, a cada dia, Senhor. E nós nos alegramos em Ti nesta manhã, Senhor, porque a Tua graça, Senhor, é bastante para nós, Senhor. A Tua graça nos sustenta, Pai. A Tua graça nos alimenta, Senhor, dia a dia, Senhor. Nós Te damos toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, neste momento, ó Pai, e declaramos que Tu és, Senhor, o nosso Deus forte, Deus, não há outro igual a Ti, Senhor. Entregamos-nos totalmente a Ti, Senhor, que a nossa alma, Senhor, se apega a Ti, Senhor, dia após dia, Senhor, para nós enfrentarmos, Senhor, as lutas que temos, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus forte, Pai, um Deus poderoso na nossa vida para fazer, Senhor, infinitamente mais, Senhor, do que tudo, Senhor, do que pensamos, sonhamos e esperamos, Senhor. E nós confiamos em Ti, Senhor, que é o nosso guia, Senhor. Toda honra e glória, Senhor, nós damos a Ti nesta manhã, Senhor. Tu que és o autor e o consumador da nossa fé.
Amém, Jesus. Graças nós te damos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quero fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bom dia para todos, na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Deus é bom, maravilhoso. Então vamos abrir nossas Bíblias, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, para uma meditação maravilhosa na palavra de Deus. Mais uma, meditação maravilhosa da palavra de Deus nesta manhã. Filipenses, capítulo 3. E nós vamos ler os versos 12, 13 e 14. Amém? Acharam? Filipenses 3, 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, de Deus, em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais um pouco. Querido Deus e Pai,
Graças por esta manhã, por estarmos aqui, por Tua santa presença, por Tua santa palavra. Pedimos agora que Teu Espírito Santo venha trazer novas revelações dos céus para nós, discernimento, entendimento, sabedoria, capacitação, e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Que maravilha as cartas de Paulo, especialmente a carta de Paulo aos Filipenses. Que maravilha e quantos ensinamentos, quantas lições maravilhosas em apenas 3 versículos que nós lemos. Paulo aqui está tratando do passado, do presente e do futuro. A Bíblia é atualíssima. A maior idiotice é alguém dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia é atualíssima, é a inerrante, é a infalível palavra de Deus. Dizer que a Bíblia precisa ser atualizada é o mesmo que dizer que Deus caducou. Então ele trata do passado, do presente e do futuro. Uma coisa que é um desafio para nós: o tempo. O tempo é para todos nós um grande desafio. Nós, desde que acordamos pela manhã, buscamos o relógio. Quando vamos nos deitar à noite, buscamos o relógio. Estamos sempre precisando saber que tempo é, em que tempo nós estamos, que horas são. Experimente ficar sem relógio algum dia e você verá que não conseguirá ficar por muito tempo sem ele. É o relógio que dá a nós, seres humanos, a noção do passado, do presente e do futuro. É um desafio que nós precisamos vencer, todos nós precisamos vencer, todos os dias. O apóstolo Paulo, falando do passado, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, então desisti das coisas próprias de menino. E você que é mulher, pode dizer: quando eu era menina, falava como menina, sentia como menina, pensava como menina, mas quando cheguei a ser mulher, então desisti das coisas próprias de menina. Toda e qualquer atividade do ser humano, ela está inserida no mundo do tempo. Todo e qualquer afazer nosso, toda e qualquer atividade neste mundo gira em torno do tempo. Essa é a grande realidade. E nós sabemos que o passado tem uma influência muito forte sobre cada um de nós. Quem não se lembra da casa em que nasceu? Quem não se lembra dos primeiros professores, da terra em que cresceu, do lugar em que viveu, em que cresceu? Quem não se lembra dos coleguinhas da infância, da adolescência? O passado é assim, ele tem uma influência muito forte. Por quê? Porque o presente em que nós vivemos é o resultado das nossas atitudes no passado. Aquilo que eu estou vivendo hoje é fruto
das minhas atitudes do passado. E o que eu vou viver amanhã, que eu experimentarei no futuro, será consequência das minhas atitudes do passado, de hoje. Estamos colhendo hoje aquilo que plantamos ontem e colheremos amanhã aquilo que plantarmos hoje. Interessante que isso é bíblico. Em Gálatas, capítulo 6, no verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Plantou rabanete, vai colher rabanete. Aquilo que o homem plantar, isto também ele colherá. O futuro também vai refletir o resultado das nossas atitudes do passado. E esse texto, esses 3 versículos que nós lemos de Filipenses, ele está falando do passado, do presente e do futuro, e enfatizando o prêmio da salvação em sua plenitude, o galardão de Deus, o prêmio de Deus da salvação em sua totalidade, que ainda não foi alcançado por nós. Ainda estamos aqui, como disse o hino que nós cantamos, pois aqui a peleja é dura, e é, contra as hostes do vil tentador. Ainda não alcançamos esse prêmio maravilhoso, essa recompensa gloriosa da salvação na sua plenitude. Já fomos salvos pela graça, amém? Pela graça de Deus já fomos salvos, mas ainda não na totalidade, ainda não chegamos lá. É o que ele está dizendo no verso 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Estamos aqui prosseguindo. O que é que eu estou fazendo aqui atrás do púlpito? Estou prosseguindo para alcançar esse prêmio na sua totalidade. O que é que você está fazendo aí ouvindo essa palavra? Você igualmente está prosseguindo também. Amém, queridos? Prossigo fala do presente. Eu estou prosseguindo hoje. Eu estou buscando. Pastor, e quando será a plenitude? É uma boa pergunta. Quando eu vou, então, alcançar a totalidade do meu prêmio, que já foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário? Será consumado, e agora fala no futuro, será consumado na volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, e na ressurreição dos mortos. Amém? Glória a Deus. Então, no presente eu estou buscando, eu estou prosseguindo, e no futuro, então, esse prêmio será consumado na volta do Senhor Jesus e na ressurreição dos mortos. Eu gostaria de fazer uma subdivisão deste versículo 13 em 4 partes importantíssimas. Quando diz assim o 13: irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que diante de mim estão. Eu quero dividir em 4 partes, e a primeira parte é sobre o que eu devo esquecer. Esquecendo-me das coisas
que para trás ficam. Esquecer aqui não significa varrer da memória. Esquecer aqui significa não ser mais influenciado por determinadas coisas do passado. Esquecer aqui é não ser mais controlado por determinadas coisas. Então é muito importante saber o que é que eu devo esquecer. Em primeiro lugar, eu devo esquecer dos pecados do passado. Você sabia que muitos cristãos não conseguem fluir na vida espiritual, não conseguem romper, porque não esquecem de pecados cometidos no passado? Pecados que já foram confessados, que já foram arrependidos, mas a pessoa não consegue se desligar. Muitos vivem hoje se culpando por causa de pecados cometidos no passado. E a culpa é uma das coisas que mais machucam os nossos sentimentos. A culpa é uma coisa, o sentimento de culpa é um sentimento terrível que machuca. Às vezes a pessoa crente no Senhor Jesus, já tendo confessado, já tendo arrependido, já tendo orado sobre aquele pecado do passado, mas ela continua se culpando, não consegue esquecer, não consegue se desvencilhar. Ouça bem o que diz a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 8 e no verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Atente para essa palavra de Deus, é uma palavra de Deus. Queridos, Deus está dizendo: para com as suas iniquidades, para com os seus pecados, eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Por outro lado, eu devo dizer que é salutar pedirmos perdão, lembrarmos do pecado cometido e pedirmos perdão a Deus. Como assim? Eu digo isso porque, de repente, o cristão pode pensar assim: mas gente, eu vivo pedindo perdão a Deus todo dia. Que cristão sou eu que vivo pecando? Devo dizer para você que somente os apaixonados por Deus pedem perdão a Deus. Os fiéis a Deus é que pedem perdão. Então, é uma coisa boa, porque aquele que está longe de Deus, aquele que não ama o Senhor, nem sequer tem consciência do pecado, nem se lembra. Então, quando você reconhece, você se coloca diante de Deus, você se arrepende, isso é bom. Mas aquele pecado que já foi arrependido, que já foi confessado, declarado para Deus, já foi chorado diante de Deus, precisa ser esquecido. Diga: Senhor, me ajude. Diferente dos sacrifícios da antiga aliança, que eram repetidos anualmente, como uma lembrança do pecado, o pecado hoje, arrependido, confessado, Deus está dizendo, jamais se lembrará dele. Porque quando o Senhor Jesus ofereceu-se a si mesmo na cruz do Calvário, Ele trouxe o perdão
definitivo. Quando o Senhor Jesus ofereceu-se a si mesmo na cruz do Calvário, Ele trouxe a santidade, Ele trouxe a perfeição de uma vez por todas, para sempre. Foi um sacrifício único, foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício completo, de uma vez por todas. Diga graças a Deus. Agora, todos aqueles que se chegam a Deus podem entrar no verdadeiro santuário. E o que eu falo, o que eu chamo de verdadeiro santuário, não estou me referindo a um templo suntuoso de mármore, um templo chique, não. O verdadeiro santuário que eu posso entrar hoje, e todo aquele que se achega a Deus pode entrar nesse verdadeiro santuário, é a presença de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 10, no verso 17: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Mais uma vez a palavra de Deus aqui demonstra para nós que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário não resulta apenas em uma transformação interior. O sacrifício perfeito do Senhor Jesus na cruz do Calvário não resulta apenas numa santificação, mas também num perdão dos pecados, numa justificação. E Ele não se lembra mais, para sempre. Também o profeta Miqueias, pela boca de Deus pela boca do profeta, melhor dizendo, diz no capítulo 7, do verso 18 ao 19. Ouça a palavra de Deus. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Glória a Deus. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Glória a Deus. Ouça a palavra de Deus. Atente para aquilo que Deus diz, não para aquilo que o mundo diz, não para aquilo que as pessoas dizem, mas para aquilo que Deus está dizendo para nós. Se Deus não se lembra mais do pecado confessado, do pecado arrependido, por que é que você não esquece? Ele apaga, Ele cancela, Ele anula, Ele lança nas profundezas do mar. E muitas pessoas continuam vivendo, se culpando por causa dos pecados já confessados. E com isso, elas vão dando oportunidades ao diabo para afligi-las. Enquanto elas vão se culpando por pecados que já foram arrependidos e confessados, elas vão dando brechas para o diabo trazer acusação na mente. Que Deus nos ajude. Por quê? Porque aqueles pecados que ela já confessou, já se arrependeu, continuam vivos na sua mente. Querendo ser melhor que Deus, não esquecendo do pecado já confessado, já arrependido. Se Deus esquece. Mas há uma outra coisa que nós precisamos esquecer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A segunda coisa que nós precisamos esquecer são as ofensas que nós recebemos.
você precisa esquecer as ofensas que você recebeu. Porque quando o cristão retém as ofensas, ele fica privado da graça de Deus. É exatamente isso. Se nós retivermos as ofensas recebidas, ficaremos privados da graça maravilhosa de Deus. Ouça bem o que Deus diz em Hebreus capítulo 12, verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quantas coisas graves acontecem na vida daquela pessoa que retém as ofensas. Coisas horrendas acontecem na vida de quem guarda as ofensas. Primeiro, ela fica privada da graça de Deus. Misericórdia. Ficar sem a graça de Deus. Guardou ofensas, ficou privado da graça de Deus. Segundo, a pessoa fica com amarguras no coração. Ela fica uma pessoa amargurada. Guardou ofensas, entra amargura. Conhece pessoas que vivem constantemente amarguradas? São pessoas que retêm as ofensas. Uma outra coisa que acontece com quem retém as ofensas, coisa grave, é que ela contamina as outras pessoas. Guardou ofensas, fica privado da graça de Deus, fica amargurado e contamina outras pessoas. Mais duas coisas terríveis que acontecem para quem guarda as ofensas: não alcançará o perdão de Deus. Veja como é sério. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Não é texto fora do contexto, não é parábola, não é versículo isolado, é palavra do Senhor Jesus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. E, finalmente, uma outra coisa grave que acontece para quem retém as ofensas é que a pessoa dá lugar ao diabo. Ela abre brechas para o diabo. Ouça o que diz o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo,
para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, coisas terríveis acontecem para quem retém as ofensas. Fica privado da graça de Deus, fica amargurado, contamina outras pessoas, não alcançará o perdão de Deus e abre brechas para o diabo. Diga: Senhor, me ajude. Mas nós pensamos então, na primeira coisa que devemos esquecer, é o pecado. Pensamos na segunda coisa que devemos esquecer, as ofensas recebidas. E a terceira coisa que devemos esquecer, as nossas atitudes erradas do passado. E eu perguntaria: quem não as tem? Quem nunca tomou atitudes erradas no passado? Quem nunca tomou decisões precipitadas no passado? Precisamos esquecê-las. Precisamos esquecer. Porque muitas vezes não são pecados. Foram decisões erradas que tomamos. Não foram pecados que nós cometemos. Foram atitudes erradas, oportunidades desperdiçadas lá no passado, e muitas vezes foram até coisas aparentemente insignificantes, conversas fúteis, por exemplo, mas foram coisas erradas que fizemos, decisões erradas, indecisões, falta de ousadia, falta de experiência, de maturidade. Fizemos coisas que não deveríamos ter feito, negligenciamos coisas que podem acontecer a qualquer um nessa vida. Quando meditamos nas nossas atitudes erradas, quando ficamos pensando nelas, a tendência é vir tristezas. Quando pensamos muito nas decisões erradas que tomamos, a tendência é vir depressão, é vir angústias. Elas precisam ser esquecidas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Primeira coisa, pecados. Segunda coisa, ofensas recebidas. Terceira coisa, atitudes erradas que tomamos. E, finalmente, devemos esquecer os infortúnios da vida, as tragédias, os reveses. São coisas que aconteceram e são coisas que fogem do nosso controle. Os infortúnios, os acidentes, enfermidades, cirurgias que tivemos que fazer, prejuízos financeiros que tomamos no passado. Precisamos esquecê-las. E há muita gente que não esquece determinada aflição que sofreu no passado. Muitas vezes uma situação, uma tragédia que aconteceu lá na infância. E cada vez que você encontra a pessoa, ela repete aquela história, como se estivesse sentindo aquilo hoje. Não consegue esquecer os reveses da vida, não consegue esquecer os acidentes, as tragédias. E uma boa pergunta seria: pastor,
O que fazer para esquecer? Como esquecer? Bom, primeiro, eu preciso dizer que tem coisas que não tem como esquecer. São fatos, aconteceram, não tem como esquecer. Mas como eu já disse, esquecer aqui, o esquecer do apóstolo Paulo aqui, não é varrer da memória. O esquecer aqui é não ser influenciado hoje, é não ser controlado hoje por coisas do passado. Nesse caso, esquecer seria lembrar sem sofrer. Isso, lembrar sem sofrimento, de maneira que o nosso processo mental, se ele voltar e relembrar e lembrar determinados fatos, isso não cause dor, isso não cause sofrimento, isso não cause mais angústia, tristeza. Nada poderá nos atingir emocionalmente. Somos novas criaturas, conhecedores da verdade, salvos e libertos pela graça. Ainda não alcançamos o galardão na plenitude. Evidentemente que já somos salvos pela graça e pela misericórdia, mas ainda não chegamos lá na totalidade, mas estamos prosseguindo. Fomos salvos porque um dia no passado ouvimos a verdade. Cada um de nós, em algum tempo do passado, em algum lugar do passado, ouvimos essa palavra da verdade e abrimos o coração para ela, o evangelho da verdade, e fomos salvos pela graça. Estamos aqui prosseguindo. Existem alguns procedimentos para esquecer o passado, para esquecermos o passado ruim, esquecermos os pecados confessados, as ofensas recebidas, as nossas atitudes erradas e os infortúnios da vida. Em relação ao pecado, em primeiro lugar, você precisa aceitar o perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus. Receba o perdão. A palavra de Deus nos diz no Salmo 103, no verso 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E alguém poderia pensar e até perguntar: pastor, e aqueles pecados que eu cometi antes de conhecer a Jesus? Aí eu preciso dizer para você que Deus é justo. Amém? Deus é justo. Em Atos, no capítulo 17, no verso 30, ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Não levou ele em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, que você já conhece a verdade, ele notifica a todos os homens que se arrependam em toda a parte. Todos os homens de todos os lugares que se arrependam. Segundo, em relação às ofensas recebidas, você precisa liberar o perdão. Você não pode continuar amarrado
a essa pessoa que te ofendeu. Você não pode continuar preso a ela. Você precisa soltar essa pessoa no mundo espiritual. Você precisa liberar essa vida, liberar essa pessoa, para você então desfrutar da tua liberdade. Ouça o que diz a palavra em Efésios, capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Amém. Ora, eu fui perdoado e não vou perdoar? Ora, eu quero perdão dele para a minha vida e não vou perdoar o outro que me ofendeu? Se não lembrarmos, perdão, se não lembrarmos dessa necessidade, perdoar, o maior prejudicado seremos nós mesmos. O maior prejudicado seremos nós. Muitas vezes, a pessoa que nos feriu nem sabe que nos feriu. Muitas vezes você chega para alguém e fala: fulano, você me magoou, você me ofendeu. E ele diz: não sabia que eu tinha te ofendido, não sabia que eu tinha te magoado, me perdoa. Se nós não lembrarmos da seriedade de liberarmos o perdão, nós seremos os maiores prejudicados. Quanto às nossas atitudes erradas lá do passado, quanto aos nossos infortúnios também, precisamos aplicar a palavra de Filipenses 4:8 em nossas vidas, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Finalmente, irmãos, tudo o que tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se eu quero esquecer as coisas ruins do passado, eu preciso pensar nas coisas boas. E cá entre nós, temos muitas coisas boas para pensar, sim ou não? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Esse é o antídoto. Se eu quero esquecer as coisas ruins, preciso pensar nas coisas boas. Então, tudo aquilo que é puro, amável, boa fama, tem virtude, tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Claro que nós falamos de coisas reais, porém, muitas vezes não são fáceis de a gente colocar em prática. Precisamos da graça de Deus, precisamos da força de Deus, precisamos do trabalhar de Deus em nossos corações. E eu quero te convidar a orar por isso, exclusivamente por isso nessa manhã, para que Deus venha em nosso auxílio, para que Deus venha em nosso socorro. Porque muitas vezes nós tentamos por nossas próprias forças
E não conseguimos, por nossas próprias forças não conseguimos. Precisamos da graça dele e da misericórdia dele. Mas devo lembrar você que não há impossíveis para Deus. Glória a Deus. Vamos orar então, coloque-se na presença do Senhor. Como você costuma orar, ou de pé, ou sentado, ou de joelhos, como você gosta de orar. Mas é importante que você agora deixe tudo lá de fora, que você esvazie a tua mente agora, de todas as preocupações, suas ocupações, seus compromissos, todos os seus afazeres. Coloque-se somente na presença de Deus. É um encontro pessoal agora, você e o Senhor. Esquece quem está próximo, esquece do relógio, esquece do tempo por um momento. Ó Pai querido, graças te damos, graças te dou. Senhor, estamos diante do Senhor, porque reconhecemos que pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos muitas coisas. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do agir do Senhor em nós, o trabalhar do Senhor em nós, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando, ó Deus, para aquelas que diante de nós estão hoje. Deus, precisamos agora desesperadamente da Tua força, do trabalhar do Senhor, porque o tempo é um grande desafio, Senhor, para nós. Ó Deus, muitas vezes pecados do passado que já foram arrependidos, que já foram confessados, mas tentam ainda, Senhor, nos destruir, tentam ainda, Senhor, roubar a nossa paz, roubar a alegria do nosso coração. Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor lança no mar do esquecimento aquele pecado que já foi chorado, que já foi arrependido, que já foi declarado para o Senhor. Por isso, nesta manhã, neste momento, nós renunciamos e proibimos Satanás e os demônios de qualquer acusação na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, quantas ofensas que recebemos do passado, ó Deus, e que muitas vezes ainda trazem mágoas. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, quantas ofensas do passado que continuam trazendo ressentimento, Pai, que são tão prejudiciais. E nós nesse momento renunciamos, rejeitamos e expulsamos todas as ofensas, todas as mágoas, todos os ressentimentos, todo sentimento de amargura, e liberamos as pessoas que nos ofenderam nesta hora. Pai, no nome de Jesus, nós nos desligamos do mundo espiritual, dessas pessoas que tanto mal nos fizeram, tantas ofensas, ó Pai, nós as perdoamos, porque o Senhor tem nos perdoado, nós as abençoamos em nome do Senhor Jesus. Ó Deus querido, quantas atitudes erradas que tomamos, por imaturidade, ó Deus querido, por falta de conhecimento, decisões erradas, decisões precipitadas, que causaram muitos males, mas nessa hora, Senhor, nós renunciamos essas lembranças, nós deixamos no passado, ó Deus, em nome de Jesus, todos os infortúnios da vida, as fatalidades, ó Pai, coisas que nós não pudemos controlar, que fugiram do nosso controle, ó Deus, quanto desgosto, quantas perdas, ó Pai,
muitas fatalidades, muitos acidentes, circunstâncias horríveis que passamos, que deixaram marcas, ó Deus, mas nessa hora nós renunciamos cada uma delas. Ó Deus, circunstâncias fúnebres que passamos, ó Pai, nós anulamos, deixamos no passado, em nome do Senhor Jesus. Declaramos que a nossa mente, que é a sede da nossa alma, não é mais depósito de lixo de Satanás, mas é um depósito da palavra de Deus, e nós renovaremos a nossa mente a cada dia com a Tua graça, Senhor, e com a Tua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Pai, no nome de Jesus, tomamos agora cada um dos nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, e colocamos agora sobre a nossa cabeça o capacete da salvação e nos cingimos com a verdade. Graças te damos, ó Pai. Tomamos a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, e calçamos os nossos pés com a preparação, as sandálias do Evangelho da paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Toma posse do perdão de Deus. Toma posse da armadura de Deus que Ele providenciou para você. Amém. Fique firme na tua posição em Deus. Ministramos sobre isso semana passada, que muitos cristãos continuam sofrendo porque não tomam o seu lugar, a sua posição, não sabem quem eles são em Cristo Jesus, filhos de Deus, salvos pela graça, embaixadores de Cristo, representantes de Cristo na terra, perdoados, lavados, novas criaturas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Diga graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Esse é o momento então de nós dizimarmos, de ofertarmos, porque quando nós honramos a Deus com o uso correto dos nossos bens materiais, das coisas materiais, nós demonstramos a Deus a nossa gratidão. Quando você honra o Senhor com a tua oferta, com o teu dízimo, você está demonstrando gratidão a Deus pelo favor que Ele fez a você, pela saúde que Ele deu para você trabalhar, você ganhar o seu sustento. Estamos reconhecendo que Ele controla a ordem natural de todas as coisas. É Ele quem nos abençoa primeiro, para que depois nós possamos então abençoar a obra dEle com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Já queremos te agradecer por esses momentos preciosos que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Te agradecemos pelo perdão, pela cura. Sim, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos liberta. Obrigado por tua doce e santa presença. Amém. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim. Em
todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sorria para Ele. Sorria para Ele, porque Ele te ama. Ele te ajuda. Ele é o teu Senhor. Ele é a tua força. É Ele que abençoa o teu pão e a tua água. Ele é o teu sustento. Ele é a tua rocha. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Ele é o dono da tua vida. Nele toda a nossa esperança, nele e somente nele, toda a nossa confiança, toda a nossa fé. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, as nossas cargas. É Ele quem nos cura, Ele que nos salva, Ele que nos liberta. Ele que lança no mar do esquecimento os nossos pecados, e deles não se lembrará jamais. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, força para você conseguir permanecer na caminhada. Sim, porque não é fácil permanecer. É preciso a graça para conseguirmos permanecer, para que você possa prosseguir firme cada dia mais, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo,
avançando para aquelas que diante de ti foram colocadas. E Deus é com você. Amém? Graças, Pai. Abençoamos cada oferta e cada dízimo. Prospera e multiplica, Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia. Oro por aqueles que estão passando por lutas e por enfermidades. Peço a Deus a cura e a restauração completa, em nome de Jesus. Oro por cada lar aqui representado, por cada família. Guarda-os, abençoa, Deus, que a tua boa mão seja sobre cada um. Alargue as fronteiras de cada um e livra-os de todo mal, para que não venha aflição alguma, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Fiquemos de pé e aplaudamos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Shalom. Boa semana.